Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast sobre a música do Indie em México. Esse podcast foi proposto no âmbito acadêmico do curso de Ciências Musicais, na unidade curricular Etnomusicologia, Culturas Musicais do Mundo, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Como fonte de pesquisa, selecionei o artigo acadêmico The Music of India in Mexico, escrito por Ronnie Gallup. Desde já, peço desculpas pela pronúncia provavelmente errada de algumas palavras estrangeiras. O artigo de Ronnie Gallup, publicado em 1939, propõe uma análise densa e reveladora da música indígena do México, sustentando que as artes mexicanas, ao contrário do que se poderia pensar, não são propriamente o resultado de uma sobreposição espanhola sobre uma base indígena, mas sim uma estrutura espanhola fortemente moldada por influências indígenas. Essa inversão de perspectiva é essencial para compreender a complexidade do fenômeno cultural mexicano e, particularmente, da música. Antes da chegada dos conquistadores, todas as manifestações artísticas, e a música em especial, estavam profundamente ligadas ao ritual religioso. Era essa a função principal da arte, e foi essa dimensão, ritualizada, que motivou a destruição sistemática levada a cabo pelos espanhóis, que procuraram eliminar não só os instrumentos e as formas musicais, mas também qualquer memória coletiva associada a elas. A eficácia com que esse apagamento foi concretizado é impressionante, especialmente tendo em conta a diversidade e vitalidade das expressões artísticas pré-colombianas. No que respeita à música, os cronistas da conquista, como Sahagún e Torquemada, foram geralmente lacônicos, descrevendo com maior detalhe as danças do que os sons que as acompanhavam. Algumas danças contavam com acompanhamento instrumental, enquanto outras, como a grande dança circular de Tenochtitlan, eram entoadas com versos de poemas antigos e baladas históricas, numa estrutura onde dois cantores lideravam a melodia e um coro respondia. Compositores talentosos eram valorizados e há registros da fundação de uma academia de música por Netzahualcoyotl, o rei de Texcoco, no século XV, instituição que exercia autoridade sobre as artes e ciências do seu domínio. Ainda assim, a música era considerada rudimentar e repetitiva. A variedade era obtida, segundo Torquemada, através da mudança de tom e aceleração do ritmo, numa transição de um canto grave para um mais leve e dançante. Os instrumentos usados incluíam tambores, trompetes, flautas desafinadas, apitos feitos de ossos ressonantes e até pequenos chocalhos. Desenhos do Códice Florentino retratam músicos com instrumentos de percussão e sons ilustrados com pergaminhos saindo das suas bocas, tal como balões de fala em bandas desenhadas. É improvável que os povos indígenas do México fossem, então, mais predispostos ao canto do que o são atualmente. O índio mexicano raramente canta de forma espontânea. A melancolia silenciosa do camponês a lavrar a milpa ou da mulher a preparar tortilhas ao som ritmado das mãos contra a massa raramente se traduz em melodia. Mas há, segundo Gallup, algo na natureza introspectiva e contida do índio que impede essa expressão musical natural. A música indígena sobrevivente encontra-se sobretudo nos ritos mais antigos e apenas nas regiões mais remotas. Tribos como os Huicholes, Yaquis, Seris e Tepeuas, mais próximas dos povos caçadores do sudoeste norte americano do que dos agricultores do sul do México, mantêm fragmentos de canto verdadeiramente autóctone. Numa recolha realizada entre os Otomis e os Tepeuas, das montanhas entre Puebla, Hidalgo e Veracruz, Gallup identificou melodias que, embora raras, ainda conversavam traços do passado pré-cortesiano. Por contraste, em Oaxaca e Chiapas, regiões com diversidade étnica e linguística, a expectativa de encontrar música arcaica revelou-se até a data frustrada. Um amigo do autor, após longas viagens pelas terras de Chinantecos, só encontrou uma canção que se assemelhava curiosamente a uma área de ópera cômica francesa do século XIX. Com a colonização, tornou-se comum o padrão em que a melodia europeia se funde ao ritmo indígena, como acontece nos espirituais afro-americanos e nos sones cubanos. Contudo, no México, essa fusão é menos equilibrada.
A tradição indígena, já de si frágil, foi completamente engolida pela influência europeia, especialmente a da música italiana, traduzida por via espanhola entre os séculos XVII e XIX, com especial incidência na segunda metade do século XVIII. O exemplo do jarabe tapatío, dança originalmente de Guadalajara, é ilustrativo. Os seus passos e temas musicais evocam mais a leveza italiana do que qualquer tradição ibérica. Curiosamente, a música regional espanhola, como o canción do andaluz ou muñeira galega, não sobreviveu no México. A música que se fixou não foi dos dialetos musicais ibéricos, mas sim a sua língua principal, refinada através do temperamento igual que veio a moldar a simetria formal e o contorno melódico que caracteriza muitas das melodias populares mexicanas. Este legado europeu é, evidentemente, em danças como a das pastoras, executada por meninas indígenas com vestidos brancos e fitas azuis, ao som de violinos e tambores. As suas melodias recordam danças rurais europeias do século XVIII. A própria dança de Pascola dos Yaquis, na sua fase inicial, tocada por harpa e violino, poderia facilmente passar por um trecho de Haydn. Mesmo as letras refletem essa influência. Os corridos, baladas populares sobre heróis revolucionários ou crimes locais, são frequentemente versos rimados de forma rudimentar. Galop cita um corrido sobre Emiliano Zapata e Francisco Madero que resume a precariedade poética destas composições. Outras quadras, com humor ou ironia, abordam temas de infidelidade ou desilusão amorosa. Uma delas aconselha com espírito mordaz a manter distância de mulheres casadas, a não ser que se tenha boa aparência, uma pistola e pernas para fugir. Ironicamente, é na música mestiça, como a dos charros e vaqueiros, que surge o som mais autenticamente mexicano. Estilos como o huapango e ranchero, como os seus cruzamentos rítmicos e invulgares, não poderiam ter origem em mais lado nenhum. A sua execução, particularmente pelas bandas de mariachi, é vibrante e cheia de vida. Originários de Jalisco, os mariachis espalharam-se por todo o país. Em Guadalajara, contaram-se as centenas. O termo deriva do francês, mariage, pois essas bandas eram populares em casamentos. Tocavam como instrumentos de corda e por vezes com metais, exibindo um vigor rítmico e expressivo típico da música de raiz popular. O violino, em particular, tornou-se um instrumento predileto, não apenas nas zonas mestiças, mas entre tribos indígenas mais isoladas, como os Otomi, Huicholes e Tarahuamaras, que fabricam os seus próprios violinos rústicos. Galop descreve um grupo de 5 músicos otomis a tocar com violinos caseiros à porta da igreja durante a festa do apóstolo Santiago em Temuaia, acompanhados de tambores grandes e pequenos. Apesar da forte presença de instrumentos europeus, os verdadeiros sobreviventes da música indígena pré-hispânica são os instrumentos de percussão, o huehuetil e o teponastli. O primeiro, vertical e coberto com pele de veado ou de jaguar, tinha funções distintas: dançar, guerrear ou sacrificar. O som do tehuehuetil, tambor dos deuses, era associado aos sacrifícios humanos e descrito por Bernal Dias como demoníaco. Já o teponastli, horizontal, toalhado num tronco oco com uma incisão em forma de H, produzia 2 notas distintas, normalmente numa quarta separadas. Galop encontrou alguns exemplares ainda em uso, frequentemente tratados com reverência quase sagrada. Em Tepoztlán, um teponastli é traduzido à luz apenas 3 vezes por ano. A figura esculpida na sua superfície é tida como o próprio Tepoztecatli, herói mítico da aldeia. Outros instrumentos são guardados com rituais secretos. Um deles, em Chico, tem olhos de barro que substituem os originais em ouro, e o seu guardião murmurou-lhe uma invocação antes de permitir uma fotografia. Em Mixolotla, o tambor chama-se Tlalticpactli, a terra, e veste uma pequena roupa sendo escondido por detrás do altar. As danças nesses contextos são inseparáveis da música. O carnaval de Huejotzingo
é um espetáculo teatral onde centenas de figurantes encenam batalhas históricas ao som do uehuetl e de clarinetes rústicos. Entre os yaquis, a dança do veado é acompanhada por raspadores, cabaças com pedras e sinos presos ao corpo do dançarino, cuja coreografia cria uma percussão viva e constante. O uso de casulos de insetos, semelhantes aos guizos dos Morris dancers ingleses, evidencia uma conexão quase universal entre dança e som. O acompanhamento por pífaro e tambor, pip and tabor, é comum em danças indígenas como a dos Quetzales, em Quetzalán, ou na dança dos feixes, em Santa Catarina. Mas talvez a mais extraordinária manifestação seja a dança dos voadores, tradição dos otomis e totonacas. Homens sobem um mastro com mais de 30 metros e, após dançarem no topo, lançam-se no ar presos por cordas, girando em círculos enquanto descem. Um dos participantes, normalmente um músico, permanece no topo, tocando pífaro e tambor com precisão espantosa até o fim. A música que acompanha estas cerimônias tem tonalidade maior, ritmo ternário ou composto e estrutura simples. Embora o som seja indígena na prática, a estrutura melódica é muitas vezes de raiz europeia. Ainda assim, o seu uso e a forma como é integrado em rituais antigos transformam-no num veículo de identidade indígena viva e profundamente enraizada. Espero que tenham gostado do nosso podcast de hoje. Muito obrigada!